Olá, me chamo Maria Luísa e minha equipe é formada pelos discentes Charles Araújo, Thaisa Gonçalves, Rebeca Sayuri e pela Sabrina. Neste trabalho, iremos falar a respeito da deficiência de G6PD, anemia falciforme e suas aplicações sobre a doença da malária. O nosso trabalho foi dividido em 4 tópicos: a introdução, objetivo, materiais e métodos e conclusão. A malária é uma doença febril comumente presente na maioria dos países tropicais. As maiores taxas de incidência são observadas na África, na Ásia e nas Américas. No Brasil, foram registrados 308 mil casos da doença em 2009, sendo eles principalmente voltados para a região da Amazônica. É uma doença causada por protozoários parasitas de ordem apicomplexa e gênero Plasmodium, que se espalham para as pessoas através das picadas de mosquito anófeles infectados. As espécies que infectam o homem são Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale, que é ausente no Brasil. Os sintomas da malária são febre, calafrio, suores, cefaleias, náuseas e vômitos, dores no corpo e mal-estar em geral. Bom, existem alguns fatores determinantes para que haja o desenvolvimento da malária, sendo o primeiro deles o fator ambiental. O desenvolvimento da deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase e doença falciforme por populações que geograficamente estão distribuídas em áreas onde o índice de manifestação desses organismos são altos. Temos o fator genético, que foi observado a evolução de populações assistida pelo desenvolvimento de variantes genéticas, como a deficiência de G6PD e doença falciforme para se proteger contra a malária. E o fator imunitário. Em meio a uma mesma população, existe um elevado grau de variação entre indivíduos considerando os fenótipos de suscetibilidade à malária, incluindo a carga parasitária, a ocorrência, severidade e extensão e o tipo de resposta imune aos antígenos da malária. Os estudos concluíram que a deficiência de G6PD e da anemia falciforme conferem resistência à malária. Com o surgimento de variantes genéticas que promovem a proteção contra a malária, o objetivo do artigo é revisar os estudos sobre a proteção fornecida pelas deficiências da enzima G6PD, glicose 6-fosfato desidrogenase, e da anemia falciforme contra a malária, ambas desenvolvidas a partir da malária. Para a produção da pesquisa, foi necessária a leitura de artigos originais e de revisão, estudos de casos e científicos publicados entre 2013 e 2017, localizados nas bases de dados do PubMed e Cielo. A busca foi realizada no período de setembro e outubro de 2014, utilizando as seguintes palavras-chave: deficiência de G6PD e malária, anemia falciforme e malária, e esses mesmos termos em inglês. Foram utilizados ao todo 28 artigos, sendo 22 artigos referentes a G6PD e malária e outros 6 dirigidos à anemia falciforme e malária. A G6PD é uma enzima citoplasmática com gene localizado no cromossomo X. Ela tem como principal função a prevenção da oxidação celular, uma via metabólica na produção de NADPH e glutationa, assegurando o equilíbrio oxidativo no interior celular e a sua proteção. A deficiência da G6PD está presente em mais de 400 milhões de pessoas no mundo. É assintomática em muitos indivíduos que desconhecem a sua carência sem sequer ter alguma redução da expectativa de vida. A OMS, Organização Mundial de Saúde, definiu as diferentes variantes da G6PD em função dos níveis de enzimas, o genótipo e a gravidade da hemólise. A deficiência da G6PD está associada à proteção contra o Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax. Para seu desenvolvimento,
O parasita aumenta sua necessidade metabólica num período limitado de tempo, gerando um estresse adicional à célula hospedeira, causando sua destruição. A membrana dos eritrócitos sofre alterações decorrentes desse processo oxidante, levando à fagocitose dos eritrócitos em indivíduos com a deficiência em G6PD. Por conta disso, a deficiência da G6PD foi classificada em 4 classes. A primeira é a deficiência grave, que causa anemia hemolítica crônica. A segunda é a deficiência grave com hemólise intermitente. A terceira é a deficiência leve, que causa hemólise com apenas estressores. E a quarta, que é a variante não deficiente, que é quando há o aumento da enzima sem sequelas clínicas. Os indivíduos que possuem a deficiência da G6PD estão em risco de sofrer de hemólise aguda quando são expostos a drogas à base de 8-aminoquinolina. Isso ocorre devido ao estresse oxidativo que pode provocar danos aos glóbulos vermelhos, causando uma desnaturação parcial da hemoglobina, gerando espécies reativas de oxigênio, alterando a função da membrana celular e produzindo corpos de Heinz. O medicamento Primaquina tem sido utilizado para o tratamento contra a P. vivax e a P. falciparum, reduzindo a transmissão da malária, mas seu uso por tempo prolongado pode levar a seu efeito colateral, a hemólise. A primaquina é administrada por 14 dias para a cura do P. vivax e para o P. falciparum em uma dose única. No artigo, nós vamos encontrar que, segundo o Ministério da Saúde, a anemia falciforme ela teve início lá no continente africano, que ocorreu por meio de uma mutação, que foi uma mutação natural da hemoglobina A, que servia como uma forma de defesa do organismo contra o agente etiológico Plasmodium falciparum, que é um causador da malária, e que era muito comum na região, mas ela prejudicava o funcionamento da hemoglobina. Então, daí, existem muitas evidências epidemiológicas que comprovam que o traço falciforme, ele diminui risco de todas as manifestações de malária grave. E este efeito protetor causa um polimorfismo equilibrado da mutação falciforme nas regiões endêmicas de malária. Então, o polimorfismo dos eritrócitos protetores contra a malária em humanos precisam ser estudados, já que a prevalência em zonas endêmicas de malária mostra sua relação com o hospedeiro. Por isso, é importante mais estudos no sentido de compreender o que realmente ocorre com os mecanismos funcionais envolvidos nessas mutações, para chegar a novos fármacos ou vacinas que façam controle ou até possa erradicar a malária, ou até abrir outros caminhos de tratamento mais eficazes contra esta doença que afeta tantos lugares e até mesmo aqui no Brasil. E agora nós vamos finalizar a nossa apresentação e destacar pontos importantes da conclusão do artigo científico. Então, nessa parte é enfatizado a importância de os programas de eliminação da malária se concentrarem em casos que são mais ativos na população, ao invés de se concentrar em casos que são passivos. E essa mudança de foco ela é essencial, porque as infecções que são causadas por Plasmodium podem ter persistências até em baixas concentrações, e isso para diferentes estágios de tempo e até mesmo sem sintomas importantes ou notáveis. E as deficiências de glicose 6-fosfato e anemia falciforme, elas são comuns em países do continente africano. E a questão é que lá há uma concentração de endemias, como a da malária. No entanto, os indivíduos que são geneticamente alterados, eles são afetados porque eles não podem fazer tratamentos terapêuticos com primaquina. Isso por conta dos efeitos hemolíticos. Então, para uma possível erradicação da malária, é necessário o apoio internacional para que possa ser identificado
os indivíduos que portam essas alterações genéticas e, assim, possam ser desenvolvidos estudos para novas metodologias terapêuticas que possam ser utilizadas por esses indivíduos e que não acarretem danos ou graves consequências para a sua vida futura. E essa foi a conclusão da nossa apresentação e do artigo científico. E bem, essa é a referência do artigo que nós apresentamos aqui, e nele vocês poderão encontrar diversas outras referências que foram utilizadas como base para a construção desse artigo científico. E é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.